O IP é um endereço de 4 octetos. Se eu falar para você que o IP tem um prefixo e tem um sufixo, o prefixo identifica a rede e o sufixo identifica a máquina. Se eu coloco para você aqui 205.7.9, quem é o prefixo? Hein? Não. Quem é o prefixo? Hã? Não tem 4? Eu vou ter que dividir. Uma parte é o prefixo, a outra parte é o quê? Quais são as divisões possíveis? São 4. Quais são as divisões possíveis? Eu estou tentando fazer você raciocinar para ficar mais fácil de entender. Essa é uma possibilidade. Tem 3 possibilidades. Quais são as possibilidades? Se eu disser que o sufixo é o primeiro, os sufixos são o quê? Os outros 3. Se eu disser que o prefixo são os 2 primeiros, o sufixo é o quê? Os outros 2. Se eu disser que o prefixo são os 3 primeiros, o sufixo é o quê? O último. Eu tenho A, B e C. Na classe A é 1 mais 3. Na classe B, 2 mais 2. Na classe C, 3 mais 1. Sempre tem que dar quanto? 4. Porque o IP tem 4 octetos. Se 200, eu olho para o primeiro. O 200 identifica o quê? Classe C. Logo, essa rede é a rede 205.7. E ela vai ter máquinas variando do 205.7.0 até o 205.7.255. Vê se está conseguindo entender. Vai piorar. Moisés, vou montar uma rede. Qual é o equipamento que eu coloco para concentrar computadores em uma rede? Hã? Como é que é o nome? Switch. Aí, essa rede vai ter 6 computadores. Presta atenção, Moisés. Porra, presta atenção. Mas passe logo. Olha aí. Fala o IP do primeiro. Inventa o IP, meu filho. 51, 32, 15, 100. Ajuda ele. Eu quero montar uma rede. Ele colocou esse IP aqui no primeiro. Coloca o IP nessa aqui. Oi? Cara, tu vê que as pessoas, elas sugerem coisas que elas gostam. Né? Por quê? O maluco botou logo cachaça. A colega já vem logo com roubo. Com 57, vai. Vamos ver. Ajuda. Fala o IP aqui para essa. 129. Lesão corporal. 121. Agressivo pra caramba. Homicídio. Vai. 252. 252. Eu vou parar contigo, velho. Fala pra mim aí. Eu quero que funcione nessa rede. Manda aí. Vai de Cristo. São IPs válidos? Sim ou não? Sim, mas eu percebi que vocês não entenderam porra nenhuma. Vocês conseguiram colocar 4 computadores com redes diferentes. Nunca vai funcionar, mano. Porque para funcionar o prefixo tem que ser o mesmo. Se ele começou com 51, o que eu tinha que olhar? Cara, 51 é classe A. Na classe A o primeiro octeto é a rede. Então todos os IPs vão ter que começar com o quê? 51. Se ele tivesse começado com 157, você ia ter que olhar aqui. 157 é classe B. Classe B são os 2 primeiros. Aí todos os computadores teriam que começar necessariamente com 5790. Não basta ser 157, porque a classe B, aí tem que ser os 2 primeiros. O objetivo da classe é identificar o prefixo. A partir do momento que eu identifico o prefixo, todos os computadores de uma rede têm que ter o mesmo prefixo. Teve uma prova da Polícia Federal em 2008 que colocou um diagrama com um desenho de uma rede. E vários computadores com IPs diferentes. Aí a questão vinha perguntando quantas redes tinha no gráfico. O que a pessoa tinha que identificar? Pelo IP.
quantos prefixos diferentes havia. Aí tinha 10, tinha um 9, 2. Aí tu tem que se atentar que no 10, só o primeiro é relevante. Pode ser 10, 5, 7, 9, pode ser 10, 1, 2, 3. O primeiro sendo 10, é classe A, está na mesma rede. Mas na classe C não é só o primeiro, tem que ter o quê? A, B, C. Tem que ter o quê? Os 3 primeiros iguais para estar na rede. Então, vamos trocar isso. Não, porque nenhuma delas... Aqui tinha 51, aqui tinha 52. São diferentes. Então, aí é um outro ponto da matéria. A gente tem que colocar IP privado na rede local. Você já está com conhecimento além, inclusive. Aí tira uma onda. Quais são as faixas de endereço IP privado? 10, 172.16 e 192.68. Muito bem. Então, eu vou seguir a tua sugestão. 192, 168, 50, 37. Me ajuda. Qual vai ser esse aqui? 192. 68. 60. 100. Ajuda. Aí, porra. Ajuda. 192. 168. 40. 102. Vai. 192. 168. Vai. 70. Hã? Puta merda, ainda percebi que ninguém entendeu nada. Porra! Se tem 192, 192 é classe o quê? Se a classe é C, o prefixo são o quê? Então a porra tem que começar com 92, 168, 50. Não pode mudar o terceiro, porque a classe C tinha que ser 50, tinha que ser 50, tinha que ser 50. Para que estejam na mesma rede, tem que ter o mesmo prefixo. Se é rede classe C, os 3 primeiros tem que ser o quê? Iguais. Aí só pode variar o último. Estão entendendo? Vamos de novo. Bora, flamenguista. Fala o IP dessa máquina aqui, ó. Oi? Bora. 0. Vamos ver se eu pego um cara mesmo. Vai. Gente, tá certo? Tá ou não? Mas tem gente que deve estar assim, porra, tinha que ser 10, 5, 7, não é? Lógico que não, porque aqui é classe A, meu Deus. Aí na classe A só precisa ser o quê? Qual é a diferença da classe A para a classe C? A classe A pode ter muitas máquinas na rede, a classe C pode ter poucas máquinas. Porque na classe C só o último pode variar. Na classe A, os 3 últimos podem variar. Então a classe A é maior do que a classe B, que é maior do que a classe C. Entenderam? Sim? O 10 é um endereço privado. Vocês vão ter que decorar as faixas de endereço privado, que nem a colega já decorou. Isso caiu na última prova da PF. Galera, matéria complexa, PF. PRF é mais fácil. Mas assim, a PRF sempre foi mais fácil. Como a prova da PRF é antes, a gente está aprendendo o mais difícil. Se vier o mais fácil, ótimo. E se no dia da PRF o pato botar ovo? Ah, velho, aí tu tá mais sossegado. Né? E um medo que eu tenho é de vocês fazerem a prova da PF antes da PRF e tomar um sustão, abaixar a autoestima. Vocês têm que entender para que prova vocês estão estudando. Está estudando para PF, está estudando para PRF, fez a prova da PF de onda, se tomar pau, faz parte, não estava estudando para ela. Porque corre o risco do cara se ferrar na primeira e ficar com a autoestima lá embaixo. Mas, cara, tem que entender que são provas totalmente diferentes em relação à abordagem de conteúdo. Não é diferente em português, gente. Português é a mesma coisa. Constitucional, administrativo, mesma coisa. Mas as matérias específicas, informática é o bloco 3, é sozinho na prova da PF, são 36 questões. O bloco 2 é estatística, não, é contabilidade, não é isso?
O 3 é contabilidade. É um bloco só para informática, um bloco só para contabilidade. É muito diferente. (97) Em uma rede TCP/IP, cada placa de rede de um computador possui IP. Certo ou errado? 97. Está certo ou errado, gente? Está horrorosa, horrorosa. Essa daí é horrorosa. Olha, cada placa de rede tem um IP? Não. Cada placa de rede tem um endereço MAC, que é o físico. Né? E o IP, ele varia de 0 a 255, não é 250. Que é fechado ou aberto? 65. Então o gabarito ficou o que aqui, gente? Errado. Pô. Horrorosa. Horrorosa é 255. Horrorosa é errado. 98. Galera, 98. Vamos lá, 98. Hã? Fala aí. Posso continuar? 98. O IP que a gente está aprendendo, ele tem o quê? 32 bits. 32 bits. Oh, tô ficando feliz. Olha, já estava triste que ia voltar com peso. O IP de 32 bits, ele tem 2 elevado a 32 combinações. Gente, aqui, combinação, estou querendo lembrar, por exemplo, quando eu nasci, placa de carro tinha 2 letras e 4 números. A placa era amarela. Hoje, a placa de carro tem 4 letras. Quando eu nasci, telefone tinha 7 números. Aí foram colocando mais um, por quê? Aumentou a quantidade de linhas. Então, quando eu nasci, o IP tinha 32 bits e suportava o quê? Até 4,3 bilhões de endereços, que é 2 elevado a 32. Quando projetaram a internet, cara, computador era caro, não era comum, ninguém imaginava que ia faltar IP. Mas se a gente considerar que hoje, cada celular tem um IP, computador tem IP, câmera tem IP, porra, fudeu. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas antes do Covid. Mas, o que eu estou querendo perturbar? Não tem IP para quem? Para o mundo inteiro. Eles criaram uma nova versão. Qual é a nova versão? O IPv6, que tem 128 bits. Cara, eu tenho que parar com essas brincadeiras, mano. É sério, porque numa aula gravada, um chinês pode ficar, porra, né? Chateado, mas eu não, foi sem querer, foi um lápis. Não tem nenhum. É sério, cara, tem brincadeira que não dá pra fazer na câmera, sabia? Porque, cara, tem as paradas que são... Vira xenofobia, o cara vai entrar com processo, vai reclamar. Eu tenho que tomar meu Rivotril. PicPay, aplicativo. Gente, 128 bits é o IPv6. Então, o IPv6 foi criado para quê? Para permitir uma maior quantidade de máquinas, de equipamentos. E a notação do IPv6 é completamente diferente. Por quê? Como o IPv6 é uma numeração muito grande, colocaram a representação em hexadecimal, com letras e números. Hexadecimal vai ter letras de A até F e números. Aí, separados por 2 pontos, são 8 grupozinhos, cada grupo com 4 dígitos. É uma teoria diferente. Vamos ver se as questões vão remeter a gente a isso. Vamos lá. 98. A principal razão para a implementação do IPv4 é a necessidade de criação de novos endereços. Por que está errado? O IPv4 é o velho. O IPv6 que é o novo. O que poderia justificar essa questão seria se ele colocasse IPv6. O IPv4 não veio para isso. O IPv4 é o nativo, originário da internet. O IPv6 que seria essa solução. Ok? Tem sempre um maluco que pergunta, professor, quantos números de IP tem? 2 elevado a 128. Aí o cara, quanto dá isso? Cara, dá 300 e poucos, 1 decilhões. É um número assim, 1 decilhão, você tem bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão, um porralhão, até chegar ao quê? A 1 decilhão. É a quantidade de grãos de areia da Terra. É um número assim absurdo.
Então, a gente acredita que nunca mais vai o quê? Acabar. Nunca mais alguém vai se preocupar com isso, né? Não tem mais sentido pesquisa em relação a IPv7, IPv8, não existe isso. Só existe IPv4 e IPv6. Ok? 99. O IPv4, que é o velho nativo, pode ser dividido em A, B ou C. Classes A, B ou C. Na verdade, pode ser dividido até em E. Mas só se usa o quê? Até o C. Os quais a serem combinados com uma máscara aumentam ou diminuem a quantidade de máquinas por rede, por subrede. Essa questão está certa. A classe A tem muitas máquinas. A classe B tem o quê? Menos máquinas. A classe C tem menos máquinas. E o objetivo da máscara é criar subrede. Se a máscara cria subrede, ela pega uma rede e divide em quê? Subdivisões da rede. Com a máscara eu consigo pegar um endereço de classe A e dividir ele. De classe B e dividir ele. Entenderam? A máscara, a classe já limita a quantidade de máquinas. Quando eu crio subredes, eu estou dividindo aquela rede em partes com a máscara. Ok? Então, a 99 está certa. Questão número 100. No IPv4, aí já é da Polícia Federal. O endereço IP é composto por 32 bits, enquanto o IPv6 é o endereço de 128 bits. Certo ou errado? Em comparação com o OSI, tanto o IPv4 quanto o IPv6 encontram-se na camada de rede. E aí? Certa questão. IP, camada de rede. TCP e UDP, camada de transporte. E o resto é o quê? Aplicação. É mais ou menos assim que a gente vai decorando. Ok? O que é difícil nessa prova de papilo? Cara, eu acho que o primeiro período era fácil. Todo mundo decora que o IPv4 tem 32 bits, o IPv6 tem 128. Isso aqui cai para qualquer concurso. O segundo período que era chato, porque modelo OSI, camada. Essa é a partezinha avançada que a galera não está acostumada a estudar. E agora, vamos para a última questão da aula, que é da prova de agente. Qual foi a nota de corte de agente? 67, salvo engano, 67. Qual foi a nota de corte de papilo? 48. É uma diferença absurda. Eu quero ser agente. Agente nesse concurso tem muita vaga, né? É diferente do anterior. Mas eu não estou estudando PPF, vou fazer PRF. Chance maior. Tem que começar a pensar nisso. Está querendo dizer que papilo é mais fácil. Vamos lá. Marta utiliza estação de trabalho que executa o Windows 10 e está conectada à rede local da empresa que trabalha. Se está conectado à rede local, ele vai ter um IP privado, provavelmente. Ele acessa usualmente sites da intranet e também sites da internet. Após navegar por sites, Marta verificou o histórico de navegação e identificou que um dos sites, HTTP, tinha endereço 172.20.1.1. É um endereço privado. Cara, a questão era pura decoreba. Por quê? Você tem que saber que os IPs, eles podem ser públicos ou privados. Quando eu pago a TIM para acessar a internet. Aí o meu roteador está lá conectado. Aí tem 200, era 177 o meu, não era? 177, você lembra? 177.579. Aí é da TIM. Eu tenho uma porrada de equipamento em casa. E esses equipamentos formam minha rede local. Aqui eu tenho a WAN, o meu IP na internet é 177. Esse IP é o IP o quê? Público. Aqui eu tenho o roteador. As várias máquinas que vão acessar da minha casa, elas não vão ter IPs públicos diferentes, porque eu só paguei para ter uma conexão. A TIM só vai me dar um IP. Eu vou ter que usar IPs aqui. Mas se eu colocar 19 aqui, é da Ford. Se eu colocar 13, é da Xerox. Se eu colocar 15, é da HP. Vocês viram aquela tabela onde as empresas elas adquiriram IP. O IP tem dono. Então, qual IP que eu vou ter que colocar aqui? Eu vou ter que inventar um IP falso. O IP falso ele só é usado dentro da rede privada, interna. Quando passar pela internet, o roteador vai jogar um IP público.
E quando voltar, ele faz essa tradução para mim, com um programa chamado NAT. O NAT é que é responsável por isso. Então aqui eu vou ter que colocar um IP privado. Quais são os IPs privados? Aqueles que começam com 10, aqueles que começam com 72.16 até 172.31 e aqueles que começam com 92.68. Então, essa questão está... 172.20 é privado? É, de 16 até 31. O endereço 172.20 pode ser de um servidor web? Não. Não pode ser. Na internet? Não pode. Pessoal, esses são os privados, não é? Claro. Então, quais são os públicos? Digita aí para eu decorar. Ah, tá de sacanagem, porra. Qualquer um que não é privado é o quê? Você decora só os privados. Se não é privado, é público. Ok? Essa questão de agente, cara, isso para quem está acostumado com a informática básica é uma questão difícil. Pouca gente decora isso. Legal? Em casa é muito comum começar com 92168.0, mas ninguém sabe o porquê, só vai botando. Por quê? Porque é o endereço privado de classe C, classe A, classe B e classe C. Foi engraçado, cara, que acho que foi foi nessa prova, cara, teve um aluno meu que, tipo, fez a pergunta que caiu na prova na véspera, cara. Era aquele papo das classes, a classe A vai de 0 até 127, né, de 1 a 126. A classe B de 128 a 191, classe C de 192 e 223. Aí na véspera da prova, o maluco assim, pô, professor, isso cai? Aí eu, tipo, eu vou decorar só acho que ele falou que ia decorar só o 128, uma parada dessa. Eu vou decorar só a classe B. É até meio óbvio também, né? Por quê? Ele decora B, se for menor é A, se for maior é o quê? Aí caiu justamente a B. Né? Deu uma sorte danada. Oi? Sim, a classe C são 3. Significa que qualquer rede que começar com 92.68 de classe C vai ser privada. Pode ser um 92.168.1, 92.168.2. Não tem uma rede só privada. Eu posso ter, assim como aqui. 10.1 na verdade aqui só tem uma, né? Porque aqui é a grandona. Aqui eu posso ter várias, ó, de 16 a 31. Aqui eu posso ter várias também. Do 92.68.0 até o 92.68.255. Entendeu? É a faixa privada e eu afirmo que é de classe C por causa do primeiro. Quem determina a classe é só o primeiro. Beleza? Dá para fazer 101 e 102 rapidinho. 101, o endereço 172, essa já foi. 102, o IPv6 vem sendo introduzido em todo mundo em substituição ao IPv4. E uma de suas principais vantagens é permitir uma maior quantidade de endereços. Certo ou errado? Beleza. Então, galera, fechou. Qual é a sugestão que eu posso dar? É lógico que é estudar, né? Vou desligar o áudio, que agora fechou a aula, pessoal de casa.